E na manhã desta terça-feira, o Coritiba oficializou a saída do técnico Antônio Oliveira, pegando bastante gente de surpresa, principalmente pelo timing. Afinal, a decisão da diretoria Coxa Branca foi acertada ou não? Como definir esses quase 4 meses de Antônio Oliveira sob o comando do Coritiba? Tudo isso a partir de agora aqui no De Olho no Jogo. Começando com aquele pedido tradicional para você, por favor, se inscrever aqui no canal. A meta é chegar a 8.000 inscritos ainda durante essa semana. Alcançando esse objetivo, sorteio de camisa do Coxa, do Atlético, do Paraná Clube, para vocês que curtem o canal. Então, por favor, dê esse voto de confiança, se inscreva aqui no De Olho no Jogo. E se você já é inscrito, espalhe, passe para os seus amigos, familiares, colegas de trabalho, de faculdade, de colégio, vizinho, com quem você curte aí falar sobre futebol, especialmente os conteúdos relacionados à dupla Atletiba. O vídeo de hoje vai ser mais curto aí, tô no meio do horário de trabalho, mas com o intuito aí de abordar aqui com vocês, trazer para vocês o meu apontamento sobre o meu pensamento sobre a demissão do técnico Antônio Oliveira. E acredito que para todo mundo que acompanha o canal e também me acompanha na Transamérica, na Rede Massa, não é surpresa para ninguém que eu não estava gostando do trabalho do técnico português. No entanto, para mim o timing dessa decisão é bem ruim. Isso porque o Antônio Oliveira já tinha dado mostras de problemas no seu trabalho, no desenvolvimento das suas ideias com o elenco Coxa Branca durante o Campeonato Paranaense e durante a Copa do Brasil. O jogo contra o Criciúma na Copa do Brasil foi muito, mas muito ruim. O Coritiba poderia ter sido eliminado no tempo normal, conseguiu marcar um gol com o Aleph Manga, levando essa decisão para os pênaltis. Mas para mim foi o pior jogo do Coritiba na temporada. Muito pior do que esse 3-0 para o Flamengo, aí o 3-3 contra o Sport de Recife. Então, para mim, essa decisão, se já tinha algum tipo de dúvida sobre o trabalho, deveria ter sido tomada ainda no mês de março, quando o Coritiba foi eliminado do Campeonato Paranaense e passou ali entre trancos e barrancos na Copa do Brasil 2023. Isso porque o treinador teve um mês para realizar ali treinamentos, aperfeiçoar suas ideias para a sequência da temporada. Jogadores, com o aval do treinador, chegaram ao Coritiba aí nesses últimos dias, e aí 2 jogos depois, com 6 gols sofridos, 3 marcados, um empate e uma derrota, a decisão foi tomada. Então, não vejo injustiça na decisão, para mim deveria ter sido tomada anteriormente, mas achei o timing bem ruim. Para mim, o Coritiba poderia ter antecipado esse passo. E por que não considero uma demissão injusta? Eu tenho dito aqui nos veículos em que eu trabalho, inclusive aqui no De Olho no Jogo, que eu tenho dificuldade de apontar hoje quais são os pontos fortes do Coritiba 2023. Porque o Coritiba não é uma equipe que seja sólido defensivamente. O Coritiba tem uma média de 1 gol sofrido por jogo, e até no início do ano, quando o Coritiba não havia sofrido gols nos primeiros 4 jogos, eu dizia: o Coritiba tem sérios problemas defensivos, porque havia tomado sustos de Rio Branco, de Arucó, de Maringá. Maringá exigiu o goleiro Gabriel ser o melhor jogador em campo, e do Foz do Iguaçu. O Foz e o Rio Branco, os 2 piores times do Campeonato Paranaense, colocaram bola contra o Coritiba. O Rio Branco ficou muito perto de abrir o placar no Couto Pereira, e a vitória só veio com o Coritiba vencendo por 1-0, ficando com um jogador a mais. Então, não foi um jogo fácil contra um time que foi um dos piores do Campeonato Paranaense, que, convenhamos, tem um nível técnico baixo. No quesito ofensivo, na outra ação da partida, o Coritiba é um time que ataca bem? Não, Coritiba não ataca bem. Coritiba foi, durante o Campeonato Paranaense, as primeiras fases da Copa do Brasil, um time muito previsível, era muita bola para o lado, cruzamento para a área, muito chute de média a longa distância, conseguia ter volume, conseguia se impor, mas não era um time criativo. Coritiba era um time que contra-atacava bem, teve seus momentos, os melhores momentos do Coritiba, na minha visão, nas ações ali da transição ofensiva, mas longe de ser um primor, longe de ser um time que fazia isso de forma positiva. Transição defensiva, problemática. Saída de bola, Coritiba colocava a bola muito no chão, trabalhava com passes curtos muitas vezes, ou em boa parte dos jogos, desastrosa. Para mim, de todo o trabalho do Antônio Oliveira, esse era o ponto mais preocupante.
A bola parada do Coritiba era um primor? Não, não era. Começou indo bem até, com o Jesus Trindade sendo o cobrador de escanteios, originando gols contra a Arucó, contra a Foz do Iguaçu, mas depois não manteve o nível. Curitiba teve queda também de rendimento nesse quesito. Os jogadores, então, no quesito individual, estavam se destacando? Também não. Exceções aí do Gabriel e do Aleph Manga, Curitiba não está com atletas jogando bem nessa temporada, inclusive nomes que estavam em alta há pouco tempo. O Natanael, Jesus Trindade, o próprio Chancellor, embora já desse algumas sinalizações de que era um jogador que tinha algumas limitações, mas jogou sob o comando do Guto Ferreira muito mais do que vem jogando aí sob o comando do que estava jogando sob o comando do Antônio Oliveira. Das contratações, alguma conseguiu dar certo? Quase nenhuma. Vitor Luiz não aconteceu. O Bruno Viana está sendo muito contestado pelos torcedores. Kusevich não conseguiu corresponder da forma esperada ainda. Marcelino Moreno, inexplicável, mal tem minutos agora, mal tem entrado aí nos últimos jogos do Coritiba. Contra a Criciúma não entrou, contra Flamengo não entrou, contra o Sport entrou ali no momento já tenso, contra o Cascavel também entrou no momento mais crítico ali do jogo. É um atleta que, assim como não é o melhor jogador do mundo, o melhor meia da história do Coritiba, mas não é um perna de pau. Você tem que saber explorar o que esse atleta tem de bom. Rodrigo Pinho também não está conseguindo ter impacto positivo aí no elenco do Coritiba. Está aproveitando bem os garotos das categorias de base? Não está. Teve o mérito de lançar o Caio César, mas já sacou o Caio do time. Então, nem mesmo os melhores jogadores ele estava colocando para jogar. Nomes como Diogo Batista e Jean Pedroso, nem um minutinho sequer no Campeonato Paranaense, contra o Maitá na Copa do Brasil. Então, é um trabalho ali que eu observava muitos problemas. Por isso, para mim, o caso não era da demissão. Para mim, o caso aqui que pega é o timing. Por que o Coritiba só tomou essa postura agora? Poderia ter tomado há um mês, poderia já estar aí com um treinador conhecendo a fundo o seu elenco, tendo influências aí na montagem do grupo. Afinal, a janela fecha nos próximos dias, dia 20 de abril, não pode mais fazer contratação. Então, para mim, o pecado do Coritiba foi o timing. Mas Antônio Oliveira não fez um bom trabalho no Coxa, pouquíssimos gols marcados, 21 gols em 17 partidas disputadas, média de 1 gol por jogo sofrido, ou seja, uma média elevada. Em 17 jogos não venceu 10, somente 7 vitórias, sendo que algumas delas contra equipes muito fracas tecnicamente, como Foz do Iguaçu, Rio Branco, e sofrendo ainda contra esses adversários. Então nem o fator Couto Pereira estava acontecendo. O Coritiba em casa esse ano empatou com o Azures, foi eliminado no Paranaense com o Cascavel, empatou com o Criciúma, empatou com o Sport, enfim. Não, uma passagem do Antônio Oliveira que não vai entrar para a história e não vai ficar marcada como uma grande injustiça. O único ponto para mim é o timing. A respeito do substituto, vamos ver aí os próximos passos do Coritiba. Tem nome aí já, o clube já entrou em consenso sobre um nome, está tentando definir. Muito se fala em Antônio Carlos Zago, em Roger Machado, definindo. Trago aqui novidades para vocês, para a gente discutir aqui no De Olho no Jogo a escolha do novo técnico do Coritiba. Mas quero saber de vocês, como vocês avaliaram o trabalho do Antônio Oliveira? Concordam que a demissão foi acertada, mas no momento ruim da temporada, tinha que ter sido tomada anteriormente? E quem vocês querem como substituto do técnico Coxa Branca? Comentem livremente aqui na caixa de comentários e deixa também o like, é muito importante para o engajamento, para o YouTube recomendando os materiais aqui do De Olho no Jogo cada vez para um número maior de pessoas. Um abraço a todos, voltaremos amanhã falando aqui sobre Atlético e Atlético Mineiro, o jogaço que acontece nesta terça-feira à noite pela Libertadores da América.